Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez a gente está aqui desmistificando um pouco a área da perícia judicial, consequentemente do perito judicial. A gente já bateu com um papo legal aí, falando um pouquinho das normas que a gente tem que conhecer, como que a gente faz para se cadastrar nos tribunais. Agora eu quero falar com vocês a diferença básica que existe entre o profissional perito judicial e entre o profissional que é o chamado assistente técnico. Vocês sabem qual a diferença desses dois profissionais? Existe diferença? São o mesmo profissional ou não são? Como que é? A gente vai debater um pouquinho agora sobre isso. Reparem uma coisa, a mesma arte que eu coloquei aqui para o assistente técnico, eu coloquei para o perito judicial. Quer dizer que são o mesmo profissional. Se são ou não, né? É o mesmo profissional. Então, tem hora que eu figuro como assistente técnico, tem hora que eu figuro como perito judicial. A diferença básica nessas duas pessoas, nessas duas atividades, é que no momento que eu sou nomeado pela justiça, seja justiça estadual ou justiça federal, o meu nome, naquele momento, ele é perito judicial. Naquele momento, eu fui constituído do cargo ad hoc, que é o termo técnico que a gente chama, para aquele processo específico, para eu atuar como perito judicial. Então, quando o juiz me nomeou, eu saí lá, descrito na decisão do juiz, nomeio Rodrigo Ciabattari como perito judicial no processo tal. Ali eu vou proceder com a minha proposta de honorários, vou fazer o trâmite todo necessário para eu aceitar o encargo e fazer a minha proposta de honorários. E ali, como eu estou atuando como perito judicial, quem paga o perito judicial naquele caso é quem requereu a perícia. Quem solicitou a perícia faz o pagamento, faz o adiantamento dos honorários periciais. Não quer dizer que a pessoa que vai ficar com o custo desse profissional, dessa atuação, nesse caso aí. Porque lá no final do processo existem as verbas sucumbenciais, a gente não precisa muito se ater com isso, porque isso aí já saiu da esfera do perito, mas lá na frente, talvez se quem pediu a perícia, vamos dizer que naquela ação estava certo, o outro que perdeu, o sucumbente, que é o nome certo para quem perde no processo, ele vai ter que pagar para o outro o que ele gastou como perito judicial. Então, no final das contas, quem vai pagar é quem perdeu. Em alguns casos que muda isso, mas do que eu conheço é por aí. Mas o que importa é que quem pede a perícia no momento da perícia paga e a gente recebe logo depois de prestado os esclarecimentos sobre o laudo pericial, que a gente vai falar em um outro momento. E o assistente técnico? Quem é o assistente técnico? O assistente técnico, ele é contratado pelas partes. Então, o processo ele tem ali no mínimo duas partes, autor e réu. Se o autor ou o réu ou os dois contratem um assistente técnico, desde que não seja o mesmo assistente, porque não faz sentido, né? Ele vai assessorar uma parte e assessorar a outra, não tem sentido. Então, as duas partes ou mais partes envolvidas no processo podem contratar o assistente técnico, de preferência um profissional que tenha o mesmo conhecimento do perito judicial ou mais, para que ele consiga fazer um questionamento, analisar o laudo técnico do perito com mais técnica, com mais precisão, com mais sabedoria. Então o assistente técnico ele tem um trabalho muito valioso, principalmente para a parte que o contratou, que é fazer essa análise crítica do laudo e apontar as falhas do perito. Por isso que é importante que o perito tenha conhecimento e tenha bastante segurança no que ele vai dizer no laudo, porque ele pode ser questionado por duas partes ou mais. Se a parte tiver mais, se o processo tiver mais partes, ele pode ser questionado por mais partes. Então, ficou claro para você? É isso aí. O perito judicial e o assistente técnico é o mesmo profissional. Se há uma demanda de engenharia, é interessante que o assistente técnico seja também um engenheiro ou um arquiteto, para que ele tenha a mesma linguagem do perito. E o perito judicial redige o laudo e o assistente técnico vai redigir um parecer técnico, que é a manifestação final do assistente técnico no processo, naquela determinada perícia. Se não ficou claro para você, manda para mim um pedido de esclarecimento lá no meu Instagram, @escola de perito, ou você pode me perguntar no YouTube também, que é Rodrigo Ciabattari, meu nome. Eu respondo essas mídias todas, sempre eu estou em contato com as pessoas que têm curiosidade e querem saber um pouco mais sobre o assunto. Também, se você quer ficar por dentro dos nossos cursos, dos nossos conteúdos que a gente disponibiliza para venda, daí eu não estou te pedindo para você comprar nada, mas se você tem curiosidade e quer atuar na área, acessa lá www.escoladeperito.com.br.
Tudo bem? Um forte abraço para você, fique com Deus e até a próxima!